Fala, Vascaíno! Muitos de vocês já pediram para eu fazer uns vídeos depois dos jogos, para comentar, fazer uma notícia pontual. O último que pediu foi o Eduardo Henrique, há uns 2 episódios atrás. Então tá aqui, tá começando o Drop sobre Vasco. Um videozinho curtinho, sem firula, sem edição, só para a gente comentar os jogos do Vasco ou alguma notícia extraordinária que sair aí do nosso clube do coração, beleza? Falando do jogo de agora, que foi Vasco 1, Remo 0. Um jogo que quem assistiu meu programa de ontem já sabia que eu não esperava que o Vasco fosse conseguir eliminar o jogo da volta. E assistindo o jogo, então, eu achava que o Vasco não fosse nem conseguir ganhar, então, um placar que eu achei excelente. O Vasco também, que nem já estava prevendo, começou o jogo com uma alteração aí tática, que foi o Pikachu, que entrou, na minha opinião, foi mais o Jorginho querendo dar uma moral pro moleque, porque estava jogando lá na cidade natal dele, do que realmente uma ideia de manter essa formação tática. Acho que ele ia ter que jogar muito para conseguir cavar essa posição, que não foi nem um pouco o caso, né? A gente continua sem ver o Pikachu jogando na sua posição real, ali na lateral direita, porque o Madison é intocável para o Jorginho. E no meio campo ele não rende. Ainda mais, e assim, o mais problemático que eu acho, na verdade, é que para botar ele no meio campo, o Jorginho recua mais o Andrezinho. Ainda mais do que quando está com o Júlio dos Santos. Quando eu acho que ele, na verdade, vai procurar fazer o contrário. Botar o Andrezinho ainda mais para frente, sabe? Para aquele toque final, aquele drible desconcertante, tá mais próximo do gol. Eu entendo a ideia de que ele quer o Andrezinho lá atrás para melhorar a saída de jogo, mas assim, cobertor curto, né? A gente não tem 2 Andrezinhos. Então, entre deixar ele lá atrás melhorando a saída ou na frente, eu acho que ele na frente conseguindo dar uma enfiada de bola para alguém, ou então um drible, eu ainda acho que é melhor. Outras mudanças que tiveram pro time normal foi o Rafael Vaz na zaga e o Henrique na lateral, né? Mas aí foram mudanças mais por questões de lesão dos titulares. Rafael Vaz não comprometeu tanto, mas também, né? Contra o Remo, time da Série C, se você não consegue ter uma partida mais segura contra um adversário desses, contra quem você vai ter, né? O Henrique é um garoto, fez outra bela partida, entendeu? Tem um pessoal reclamando dele aí, sabe? Vocês estão muito chato, eu acho, porque fez uma bela partida, é jovem e pode trazer velocidade pro Vasco, que é uma coisa que ele precisa. Vou voltar a falar nisso, mas antes eu quero falar também do ataque, que a gente voltou de novo com Jorge Henrique e Riascos no ataque. E eu tava pensando, vendo o jogo, vendo o Jorge Henrique, não é que ele seja um mau jogador. Ele realmente é muito voluntarioso marcando. Ele volta, ele toca a bola, consegue até tem experiência, consegue lançar umas bolas. O problema é o seguinte, a gente no meio campo já tem o Nenê e o Andrezinho para dar um toque e armar a jogada. Aí volta o Jorge Henrique também. Os laterais não apoiam tanto. Quer dizer, fica só o Riascos perdido lá na frente. Eu tô até para comentar, prefiro o Thales que o Riascos. Com preferência pessoal. Primeiro porque é nosso, porque se melhorar e a gente conseguir vender, o dinheiro vem pro Vasco, que com o Riascos isso não acontece. Segundo, porque eu acho que ele tem uma finalização melhor que o Riascos. Chute mais forte, os dois na cabeçada são mais ou menos iguais. Mas assim, independente disso, Riascos ou Thales, nessa formação, a bola chega muito pouco para eles. Então, com a bola chegando tão pouco, na verdade faz pouca diferença. E aí, por que acontece isso? Porque eu estava falando, o time muito... Jorge Henrique e o Nenê e o Andrezinho, eles carregam muito a bola, acariciam. Então, o Vasco não consegue puxar um contra-ataque, entendeu? Roubar a bola e sair rápido pro jogo. É só sempre aquele movimentação assim, ó, em bloco. O time vai avançando com a bola, até tem a posse, se o outro time não marca tão bem, consegue ter o controle, a posse de bola.
mas não consegue transformar isso em gol, porque, pô, só vem naquela movimentação, aquele bloco, lentamente, pegando a defesa adversária toda já postada. Aí vai conseguir ter chance de gol como? Em bola parada. Se consegue um escanteio, ou se então o jogador segura a bola e consegue uma falta. Mas trabalhando a bola, criando, são poucas chances. Então, o que tem que fazer? O que falta para esse time do Vasco conseguir ter mais volume de jogo e mais oportunidades de gol? Basicamente, velocidade. Uma parte dá para resolver botando na cabeça dos jogadores que eles têm que sair mais rápido, tocando, que falta isso, muitas vezes. Todo jogador pega, quer matar, quer olhar, e não arrisca também, quer sempre dar uma parte mais segura. Mas muito disso também é porque falta jogador veloz lá na frente, entendeu? Não adianta, para quem o cara vai lançar a bola se não tem ninguém que consegue correr? Os caras tentam eventualmente lançar o Jorge Henrique, até mesmo um Nenê sair correndo com a bola, mas não são já caras extremamente velozes. Então normalmente eles chegam dividindo com o zagueiro. Ou não chega na bola, ou quando chega está dividindo. Falta um jogador de velocidade. Nesse ponto que vale a pena insistir nos garotos, que é o que eu estava falando antes lá, do Caio Monteiro. E aí, repito que eu já falei no programa, que talvez não para agora, para as finais, ele entrar de titular, mas ele já pode entrar no final do jogo para tentar mudar alguma coisa e para o futuro. E uma coisa que eu já estou vendo como possibilidade é manter o Henrique de titular. Porque vai ter gente que vai preferir o Júlio César, e eu até entendo que ele realmente é mais experiente, talvez na defesa seja até mais seguro. Mas o que o Henrique traz que o Júlio César não traz? Velocidade. Jogada de linha de fundo. Você já reparou que o Vasco dificilmente tem uma bola cruzada de trás? O Madison não cruza a bola. O Madison só consegue cruzar a bola para a área batendo lateral. O Júlio César também, ele até vai, mas só quando tá aquela defesa toda apostada, sabe? O gol que a gente conseguiu fazer hoje foi numa jogada que com o Júlio César dificilmente conseguiria. Tocando a bola com rapidez, o lateral chega, cruza de primeira, um belo cruzamento. Entendeu? Então, por essas e por outras, que eu acho que o Henrique tá bom de titular, pode continuar, velocidade, bom cruzamento. Eu acho que o Jorginho podia apostar nisso. E volto a insistir também. Então, pro jogo contra o Fluminense, no caso, Henrique ainda na esquerda, mesmo que o Júlio César esteja bom já para jogar. E Diguinho no lugar do Júlio dos Santos para botar o Andrezinho mais perto da área, podendo trazer a qualidade dele mais para perto do gol. Beleza? Então é isso. Esse foi o primeiro Drops sobre Vasco. Vocês comentam aí o que vocês acharam. Sem edição, você vê que é tudo de uma tacada só, então os pensamentos ficam um pouco mais embolados. Mas digam aí se eu conseguir passar minhas ideias. Digam aí o que vocês acham desse formato, se vale a pena continuar. Eu acho que principalmente esses jogos no meio da semana, que já fica muito longe para comentar, na terça-feira, que é quando sai o nosso programa, pode ser uma solução. E também uma oportunidade para a gente já ir comentando o jogo. Então, fala aí o que vocês acharam do jogo no comentário, a gente continua o nosso debate aí. Qual é a expectativa de vocês para o jogo contra o Fluminense? E a gente vai se falando, beleza? Gostou, curtiu, gostou, compartilha, para o Sobre Vasco chegar para cada vez mais vascaínos. E a gente se vê ou no domingo, dependendo da reação de vocês aqui, da resposta de vocês. No domingo a gente tenta fazer mais um drop sobre Vasco, ou então na terça-feira às 11h30 da manhã. Beleza? Então é isso aí. Abraço, vascaíno.